Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Voltamos aqui na Tretes para falar sobre Maurício Barbieri. Uma coisa me agradou demais na entrevista que ele deu, a primeira ao veículo oficial de comunicação do Atlético. Vamos com a fala dele, depois eu explico o que de tão legal tem nessa fala do Barbieri. Fala, professor! Olha, eu procuro sempre que as minhas equipes sejam protagonistas do jogo, que tenham iniciativa, que busquem o gol adversário, enfim, que sejam propositivas, que sejam muito coesas, que o jogo é feito de fases e a gente precisa ter maestria no domínio de todas as fases, sejam elas defensivas, ofensivas, de transição. Mas eu acho que o mais importante, e no meu papel aqui eu tenho isso muito consciente, é de resgatar uma cultura do Atlético de jogo, de resgatar uma maneira de jogar, de intensidade, de verticalidade, que eu acho que sempre foi uma marca muito importante desse clube e que eu entendo que talvez nos últimos anos não tenha estado tão presente, e eu acho que vai ser fundamental para a gente ter o ano vencedor que a gente vai ter, fazer esse resgate desse jogo do Atlético. Muito bem, Maurício Barbieri, a comunicação do Atlético sobre resgatar a cultura do clube no jeito de jogar. Isso é muito interessante porque a gente parte de um ano, o Atlético sai de um 2024 com treinadores muito distintos, treinadores diferentes um do outro e treinadores que não lembram, ou pelo menos não tinham a ciência, a noção, a ideia de como o Atlético venceu títulos em sua história, de como o Atlético montou grandes equipes em sua história. Né? Você vai pegar um Juan Carlos Osório posicional, sem muito jogo de transição, um jogo muitas vezes pragmático, com muita posse de bola, muita rotação de bola, um movimento mais coordenado, mas não exatamente transição. Não aproveitava tanto esse tipo de coisa, apesar de sim treinar isso. E tinha até um esquema muito interessante, em que tinha nos escanteios sempre 3 jogadores ofensivos posicionados para puxar o contra-ataque, mas não tinha tanto disso. E aí você vai pegar um Cuca que sim, um jogo mais direto, mais transicional, mas não exatamente o que lembrava da história do Atlético, de combinações curtas, de passes mais dinâmicos, pouquíssimo isso também. E depois para o Martin Varine, que mais ou menos pode-se falar que parecia com o Juan Carlos Osório, mas nem tanto exatamente, mesmo assim um jogo também muito mais de posse da bola, muito mais de construção por muito tempo na posse. Não exatamente o jogo vertical que o torcedor do Atlético gosta. E aí termina o ano com o Lúcio Gonçalves. Esse sim, um jogo basicamente direto. Um jogo em sua essência direto, de muita transição, mas que tinha o problema do bloco baixo excessivo demais. E o que eu trago como opinião, o que eu trago como talvez até análise nesse tipo de caso? Eu me recordo de uma fala do Alessandro Brito, né, que é o head scout hoje do Botafogo. Botafogo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e o head scout passou pelo Atlético há muito tempo, né? Iniciou inclusive a carreira no ramo no Atlético. E ele fala, e quando ele é perguntado inclusive no podcast Folha Seca, né, ele fala sobre a contratação do Tiquinho Soares. E como a contratação do Tiquinho Soares foi um respeito muito grande à história do Botafogo, e foi observar a tendência de jogadores da posição do Botafogo e a característica desses jogadores. E o Tiquinho, importante demais ano passado, importante demais nesse ano também. E é muito interessante, porque logicamente você não pode ficar centrado apenas no que a história te conta. Não dá para ficar só baseando contratação no que o torcedor tende a gostar porque já viu dar certo no seu clube. Mas não dá para tirar esse fato de relação também. Então, somando a tendência histórica de contratação, a tendência histórica de jogo que deu certo no clube, com boas ideias mais modernas, dá para dar uma coisa legal. Por exemplo, no Botafogo, a orientação ao Alessandro Brito era de jogadores rápidos, dinâmicos e explosivos, por mais que cada um em sua diferença. E não exatamente ser seguido em todo o clube do Brasil, logicamente, né? Então é interessante por quê? Porque o Barbieri fala, além de respeitar a história, fazer um jogo vertical, um jogo mais direto que eu digo não é ligação direta, é um jogo direto, um jogo de objetividade essencialmente, ele também fala de um time que vai ter posse, um time que vai tentar controlar o adversário. E aí eu acho interessante, por quê? Porque com o Lúcio Gonçalves,
o traço da história foi sim respeitado, mas o Atlético não controlou ninguém. O Atlético não teve a posse da bola em quase nenhum momento. O Atlético não tinha o controle do jogo, e por isso sofreu demais. Por isso sofreu muito contra os adversários. Com o Cuca, o Atlético tinha sim essa posse da bola. O Atlético conseguia até sim controlar seus adversários, mas não sabia exatamente o que fazer com essa posse de bola. Não sabia exatamente, não tinha movimentos tão coordenados, tão sistematizados para aproveitar de uma posse da bola quando não tinha exatamente a questão da transição, a questão do jogo direto, do jogo mais rápido. Então é muito interessante, porque se a gente começa a observar a história do Atlético, você pega de 2000 para cá, vamos fazer assim, neste século. 2001, um time de muita transição, um time muito rápido de combinações curtas. 2004, time que não venceu o Campeonato Brasileiro, mas muita transição, jogadores muito rápidos, combinações curtas. Vai pegar 2018, 2019 com o Thiago Nunes, combinações curtas pelo lado do campo, um time muito rápido com o Marcelo Cirino, com o Rony. Então é interessante a gente pensar que há sim uma receita, não há uma fórmula. Fórmula no futebol, pela imprevisibilidade que existe, não existe fórmula. Não dá para considerar uma fórmula de sucesso. Até porque existiram outros times do Atlético que jogaram dessa maneira e não ganharam. Mas dá para pensar em receita. Dá para pensar em caminho para seguir para começar a funcionar. E aí é interessante. Aí é muito interessante. Então, para trazer esse ponto, para trazer essa reflexão. Logicamente, o que ele fala agora, principalmente na primeira entrevista, não deve ser tão levado em conta assim, porque é só a primeira fala. A gente não viu no campo, a gente não viu nem treinando, e não veremos, logicamente, mas a gente não teve nem informação de treino porque não teve treino. Então, assim, se o Barbieri colocar o que ele fala que vai colocar, um jogo propositivo, um jogo que tem a ideia do que fazer com a bola, aliado a esse jogo de transição, de resgate da cultura do clube, eu acho muito interessante. Mas é difícil de fazer isso quando não se tem tempo para trabalhar, né? É muito complicado fazer isso sem tempo de trabalho, sem tempo para especificar a ideia. E aí que fica uma grande questão, ele vai ter tempo? Essa busca do Atlético por treinadores pequena nesse momento da temporada, antes de começar 2025, me diz que a procura foi por treinadores de projeto. Barbieri próprio é um treinador de projeto de ficar bastante tempo. Tencati foi procurado. Pedro Caixinha foi procurado. Treinadores que têm no histórico da carreira trabalhos longevos. Então, imagino eu que esteja na mente utópica, na mente ideal da direção de futebol do Atlético hoje, comandada pelo Rodrigo Possebon, de manter um treinador por tempo suficiente para que ele consiga trabalhar. Se isso vai ser respeitado ou não, eu não sei. Mas que a ideia é interessante do Maurício Barbieri, que a primeira fala dele é interessante, que ele trazer esse ponto numa entrevista é sim interessante, aí não dá para ter muita dúvida, certo? Não sei o que esperar do trabalho do Maurício Barbieri. Tem um trabalho bom pelo Bragantino, bom, tá? Não é excelente, é bom o trabalho dele pelo Bragantino. Tem outros trabalhos melhores aí, com menos tempo, Flamengo muito no começo, o Goiás em determinado momento, mas vem de trabalhos péssimos, né? No Vasco muito mal e também no Juárez muito mal. Então vamos entender também como vai ser esse Atlético na Série B e até que ponto terá ou não Maurício Barbieri no comando, o treinador que quer recuperar a cultura do furacão dentro do gramado. Fechou? Abraço pra você, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, tá falado e deixa aí nos comentários o que você acha. Tá certo, Barbieri? Tá errado, Barbieri? Como vai ser o trabalho do treinador? Comenta tudo isso aí que eu leio tudo. Eu não respondo, mas eu leio tudo. Fechado? Grande abraço, valeu e é nóis.